Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Estejam com todos vocês em nome de Jesus. Vamos adorar e exaltar o nome do nosso Deus, bendizer o teu santo nome, porque Ele é bom e teu amor dura para todos sempre. É tão bom ser amado pelo Senhor, né? No livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 24, diz bem assim: quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, o teu sono será suave. Amém? Você crê nisso? Então receba. Não temas o pavor repentino, e nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Amém? Nossa, é tão bom servir esse Deus que cuida, que zela, que protege, né? Então vamos louvar e adorar o Senhor onde você estiver, mas adore de coração, de corpo, alma e espírito. Feche os seus olhos e adore o nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Que Jesus seja o teu respirar, o teu tudo, em nome de Jesus. Este é meu respirar, este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, e este é meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Este é meu respirar, este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, este é meu pão, tua vontade feita em mim. Perdido estou sem ti. Eu estou perdido, Senhor, sem a tua presença, meu Deus. Aleluias. Eu nada sou sem ti.
estou sem ti. Perdido estou sem ti. Aleluias. Nós não somos nada sem a presença do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos para o próximo louvor. Vamos continuar em espírito de adoração. Aleluias. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Aleluia, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluias. Tudo vai passar. Aleluias. É tão bom adorar o Senhor Jesus. É tão bom bendizer o teu santo nome. Ele não se esqueceu de você. No livro de Provérbios, no capítulo 24, no verso 10, diz bem assim: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu vou repetir. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força ela é pequena. Mas a nossa força vem de Deus, porque o poder dele opera em meio às nossas fraquezas. Nunca diga para você que eu sou fraco. Você é forte, forte em Deus. Você pode todas as coisas que naquele que te fortalece. Amém? Agora vocês ficam com a palavra. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração.
Por enquanto, ainda de forma online, por conta da pandemia, ainda estamos ajustando algumas questões na igreja, para que nós possamos retornar com o culto presencial dentro do que nos é permitido. Amém? Mas nós temos visto e temos aprendido que a igreja somos nós. Somos eu e você. Então, não importa onde a gente está cultuando ao Senhor. Se nós estivermos fazendo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, o Senhor, Ele vai receber o nosso culto. Ele vai receber a nossa adoração. Ele vai receber aquilo que nós estamos fazendo. Amém, meus queridos? Então, nessa noite, depois desse louvor abençoado, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, aí onde você está, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas 10, 25. O Evangelho segundo Lucas, ele foi escrito, né? Lucas foi um médico, e ele fala que já no comecinho, né, do livro dele, do Evangelho, que depois de ter feito uma cuidadosa investigação, ele está escrevendo a respeito dos feitos do Senhor Jesus nessa terra. Esse texto que nós vamos ler hoje, ele é muito conhecido. Nós já o ouvimos várias vezes, diversas vezes, que é a parábola do bom samaritano. Mas hoje nós vamos ver a parábola do bom samaritano de duas formas. Amém? Então vamos ler, vamos fazer a leitura da palavra e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? E ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, e aí começa a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote que estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele e aproximou-se. Fez curativos nos ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar nesse momento, vamos pedir que o Espírito Santo ele venha nos dar o entendimento do que o Senhor quer para nós nessa noite. Amém? Pai, nós te damos graças, Deus, por mais essa oportunidade de estar cultuando o teu nome, Senhor. Mesmo, Pai, de forma online, mesmo cada um nas suas casas, não podendo estar juntos no templo, nós sabemos que o teu Santo Espírito tem cuidado de nós, que a presença do teu Santo Espírito, Pai, ela é real nas nossas vidas, Senhor. Quando nós nos dedicamos, Pai, a estudar a tua palavra, a buscar o Senhor, a ter mais intimidade contigo, Senhor. E nessa noite nós te pedimos, Pai, te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha trazer entendimento aos nossos corações, que os nossos ouvidos, que as nossas mentes estejam abertas, Pai, para ouvir os teus ensinamentos, Senhor.
que eu diminua, que o Senhor cresça, e que nós possamos terminar esse culto, Senhor, essa transmissão, Pai, cheios da Tua presença, Pai, e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, fazer cumprir aquilo que o Senhor está nos ensinando nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, assim, nós já ouvimos muito falar dessa parábola, né? E aqui, quando aquele intérprete da lei, ele pergunta para Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? E aí o Senhor Jesus diz para ele, né? O que está escrito na lei? Ele responde com uma outra pergunta, o que está escrito na lei? Como você entende? E ele fala, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. E em seguida ele pergunta, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? É só aquele que nós conhecemos? É só aqueles que nós temos contato todos os dias? É só aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nós amamos, aqueles que a gente não ama muito de vez em quando, assim, mas são meio próximos. O que nós não devemos, inclusive, né? Devemos amar a todos. Quem é o meu próximo e quem é o seu próximo? Aí Jesus entra com uma parábola aqui. Jesus fala de um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó e acabou caindo na mão de ladrões, salteadores. Foi roubado, foi machucado, foi maltratado e foi largado na beira do caminho, jogado lá, semi-morto, jogado para morrer. E nisso o Senhor Jesus fala que passaram duas pessoas, um sacerdote e um levita. Entende-se que um sacerdote e um levita são conhecedores da palavra do Senhor, são seguidores de Jesus Cristo. Eles olharam, né? Fizeram um pouco caso e seguiram viagem. Podem até ter sentido dozinho da pessoa, nossa, que coitado, tá lá, né? Mas não pararam para ajudar. Não se deram ao trabalho de verificar se ele estava vivo, se ele estava morto. E aqui a Bíblia não nos diz quem era esse homem que estava machucado. E também não diz que essas duas pessoas que passaram o conheciam. Muito pelo contrário, nós lendo e interpretando o texto, nós entendemos que nem o sacerdote, nem o levita, e nem, vamos ver ali mais para frente, o próprio samaritano, que foi quem ajudou, conheciam essa pessoa. Eles não sabiam quem ele era. Mas não deram importância, né? O sacerdote e o levita. Passaram e foram embora seguir o seu caminho. Aí, mais para frente, Jesus nos diz que um samaritano, que samaritanos e judeus não se davam naquela época, enfim, passou e viu aquele homem. Parou o que estava fazendo e foi atender aquela pessoa. Foi socorrer, foi ver qual era a sua necessidade. Eu imagino que ele deve ter descido do animal que ele montava, chegou lá, foi ver se a pessoa estava viva, né? Viu os machucados, curou ali os machucados, cuidou dos ferimentos, né? Cuidou dos ferimentos ali. Não, mas ele fez o serviço completo. Ele curou dos ferimentos no local, ele colocou o homem sobre o seu animal, levou para uma hospedaria, entregou um dinheiro para o hospedeiro e ainda se comprometeu a cobrir o resto das despesas, caso houvesse. Um coração bondoso desse samaritano. Enquanto que o sacerdote e o levita, talvez, né, se eles tivessem visto uma pessoa conhecida precisando de ajuda, eles tivessem parado para ajudar. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Que nós devemos sentir a dor do nosso próximo. Que nós devemos estar preocupados com cada vida, com cada alma que ainda não encontrou o Senhor Jesus. E isso é cuidar do próximo. Aqui o texto ele fala de ferimentos físicos. Ele foi maltratado, ele foi machucado, ele foi surrado e ele estava lá largado para morrer. Mas nós também podemos entender que nós temos que nós precisamos ter um cuidado também com aquelas pessoas que estão feridas de alma, que estão feridas emocionalmente e que estão lá jogadas no caminho.
pessoas que ainda estão nas trevas, pessoas que ainda estão na escuridão. Nós não precisamos só nos preocupar com aquelas pessoas que estão feridas fisicamente, como o texto nos fala. Muito mais do que esses ferimentos, nós temos que nos preocupar com aquele que é o nosso próximo, mesmo que a gente não conheça, mas que está perdido, que não encontrou ainda os caminhos do Senhor, que ainda não encontrou, não recebeu Jesus como verdadeiro, único e verdadeiro Salvador da sua vida. E nós temos visto sinais de que a vinda do Senhor Jesus, ela está cada dia mais próxima. E às vezes nós olhamos para uma pessoa e fisicamente ela está bem. Ela não tem um arranhão, ela não tem um ferimento, ela está vestida, ela não está passando frio, ela não tem a aparência de quem está passando fome. E nós muitas vezes não olhamos para essa pessoa com os olhos além do que nós estamos vendo. E esses olhos, além do que nós estamos vendo, é o entendimento que o Espírito Santo dá para mim e dá para você quando nós nos colocamos à disposição e a serviço de Deus. O Espírito Santo nos capacita a enxergar as pessoas além daquilo que nós estamos vendo fisicamente. Muitas pessoas estão doentes, estão feridas e por conta disso estão largadas pelo caminho. Elas mesmas muitas vezes se largam pelo caminho. Não encontram forças para prosseguir, não sabem para onde ir. Esse também é o meu próximo, esse também é o teu próximo. E nós precisamos ter esse olhar, nós precisamos ter esse cuidado com essas pessoas, para que elas também possam encontrar os caminhos do Senhor, para que elas também sejam curadas emocionalmente, para que elas também sejam pessoas que tenham prazer e alegria de viver. Porque nem sempre uma boa saúde física, uma boa alimentação, ou uma roupa quentinha quando está frio, uma coberta, uma cama, são sinônimos, significam que a vida da pessoa está indo às mil maravilhas. Nem sempre. Nós não sabemos o que se passa dentro de cada um, dentro de cada ser humano. Mas Deus sabe. E Ele coloca pessoas assim, nessas condições, na minha vida e na sua vida, para que nós possamos fazer exatamente o que esse bom samaritano fez. Cuidar das suas feridas. Cuidar das feridas das pessoas, meus queridos, não é uma prerrogativa só do pastor, ou só do obreiro, ou só da junta da igreja. Não, ela é de todos nós. Porque vão passar pessoas na sua vida, vão cruzar o teu caminho, você vai encontrar pessoas que não estão dentro da igreja conosco, que não conhecem uma realidade de igreja, que não tem um pastor, que não tem uma equipe pastoral à sua disposição. E é nesse momento que o Senhor Jesus ele vai usar a tua vida para fazer a diferença na vida desse próximo que ele está colocando, para que seja cuidado. Muitas vezes, e na maioria delas, nós não vamos encontrar largado pelo caminho pessoas fisicamente machucadas. Mas nós vamos encontrar pessoas que estão precisando de apoio, de encorajamento, de uma palavra de amor, uma palavra de ânimo, de bom testemunho. Pessoas que estão precisando, às vezes, até de um abraço, que hoje em dia a gente não está nem podendo dar direito, né? Mas uma palavra, uma atenção. Porque com esse isolamento que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm tido o seu emocional afetado. O ser humano ele foi feito para viver em sociedade. E antes nós estávamos sempre juntos. A gente chegava na igreja, ou chegava no trabalho, ou chegava na casa de um parente, de um vizinho, de um amigo. Era beijinho de cumprimento, era abraço, né? Era o toque físico que o ser humano precisa. E hoje nós estamos impedidos de fazer isso. E muitas pessoas, nós estamos vivendo isso há mais de um ano. E muitas pessoas, elas estão adoecendo emocionalmente por falta desse convívio social. E não tem idade, irmãos, não tem idade. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todos estão sofrendo com isso. E nós precisamos ter esse olhar para a saúde emocional das pessoas que estão ao nosso redor. E agora nós também vamos entrar num outro campo, que diz respeito também ao próximo. Mas agora nós vamos pensar inversamente proporcional. Se alguém é o meu próximo, eu sou o próximo de alguém. Correto? Correto esse pensamento?
Então, a partir do momento que eu sou o próximo de alguém, o Senhor ele vai colocar na minha vida pessoas que venham a cuidar de mim, cuidar de você. Porque embora nós tenhamos o conhecimento da palavra de Deus, embora nós tenhamos uma intimidade com o Senhor Jesus, embora nós estejamos aptos a ouvir a voz do Espírito Santo, a seguir as Sagradas Escrituras, que nos dão base para todas as coisas, queridos, esta pandemia tem afetado a vida de praticamente todas as pessoas. E nós somos o próximo de alguém, que o Senhor Jesus vai colocar na nossa vida para que venha nos auxiliar. Todos nós precisamos caminhar com alguém. Todos nós precisamos de um discipulador. Todos nós precisamos de um mentor. Todos nós precisamos de alguém que ore conosco. Todos nós precisamos de alguém que, mesmo numa chamada de vídeo, se não for possível estar perto, sentar, conversar, abraçar, chorar, numa chamada de vídeo, você saiba para onde você pode correr. Você sabe para onde você pode correr? Você já pediu que o Senhor Jesus ele mande pessoas para te ajudar nessa caminhada? A gente já ouviu muito falar, né? Uma passagem que ela é muito usada para casamentos, assim, né? Melhor que sejam dois, porque se um caiu, o outro levanta, mas isso não serve só para o casal. Isso serve para todos nós, na nossa vida diária. O viver em sociedade é isso. O estar em comunhão, que a palavra de Deus diz, né? Quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão. Essa comunhão, ela não é só física dentro da igreja, ou ela é para todos os dias. São pessoas que o Senhor Jesus coloca no nosso caminho para nos ajudar, para nos orientar, para nos levantar quando nós estamos enfraquecendo, para orar por nós. Para às vezes pegar o telefone ou mandar uma mensagem e dizer assim, oi, como é que você tá? E quando você precisa, o Espírito Santo, ele confirma no teu coração quem o Senhor colocou na tua vida para te ajudar. Ah, mas o que vão falar de mim? O que vão dizer se eu falar que eu tô precisando de ajuda, que eu tô precisando de oração, que eu tô sentindo que eu estou emocionalmente abalado? Irmãos, qualquer um de nós pode passar por isso. Eu posso passar por isso. Nós somos seres humanos. Somos todos seres humanos. E o Senhor, Ele quer que nós tenhamos a humildade de reconhecer que nós precisamos ser verdadeiramente o próximo da vida de alguém. Porque o Senhor, Ele capacita a todos para fazer a sua obra. A todos. Então, em algum lugar da sua vida, em algum ponto, você vai encontrar uma pessoa que vai estar disposta a te ajudar. Eu vou encontrar uma pessoa que vai estar disposta a me ajudar. Mas nós temos que pensar que nós temos que buscar isso em Deus. Senhor, quem vai caminhar comigo? E você não precisa ser só um crente novo na fé para achar que você precisa de alguém para caminhar com você. Eu preciso de alguém para caminhar comigo. Enquanto pastora, eu preciso de alguém para caminhar comigo. Senão, num certo ponto da estrada, do caminho, eu corro sério risco de cair, de ficar pelo caminho, adoecida. Porque nós, seres humanos, não fomos feitos para viver sozinhos. Fomos feitos para viver em sociedade. Tanto que o Senhor Jesus, ele fala, ele diz aqui, que quando o intérprete da lei lá fala, né? Que o Senhor Jesus pergunta para ele, que ele pergunta para Jesus, como faço para herdar a vida eterna? E ele responde, o que está escrito na lei? Como que você interpreta? E ele coloca aqui os 2 maiores mandamentos. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Mas para que você venha a amar o seu próximo como você ama a você mesmo, você precisa se amar. Se você não se amar, que amor você vai dar para o próximo? E se você não se ama, você está emocionalmente adoecido, você está doente. Você precisa de ajuda. Hoje eu tava, não sei por que, né? Eu tava pensando assim, e eu me lembrei de algumas pessoas que quando tá chegando o seu aniversário, elas ficam irritadas. Não gostam de comemorar o aniversário.
Ai, chegam às vezes até a ser rabugentas por conta do aniversário. Mas, poxa, eu preciso me amar. Eu preciso gostar de mim a ponto de entender que se eu tô fazendo aniversário naquele dia, é porque foi o dia que o Senhor escolheu para que eu nascesse. E a Bíblia fala que desde o ventre da nossa mãe nós fomos formados. Ele já nos conhecia. Cada osso, tudo, o Senhor cuidou da nossa formação desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia. E nós nascemos exatamente no dia que o Senhor escolheu para que nós nascêssemos. E como que eu não vou gostar desse dia? Como que eu não vou gostar de estar aqui? Se o Senhor sonhou com isso. Se eu sou fruto de um sonho de Deus. E se o Senhor não quisesse, eu não estava aqui, você não estava aqui. Então nós precisamos começar a ser gratos a Deus, primeiro pela nossa vida, independente da condição como ela está hoje. Tanto financeira, quanto emocional, quanto espiritual, nós precisamos ser gratos. E se não tá bom, nós precisamos buscar melhorar. E como é que nós vamos buscar melhorar? Financeiramente, nós vamos buscar um trabalho, se não estamos trabalhando. Vamos ser gratos pelo nosso trabalho. Vamos ser fiéis ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Isso não significa que nós não venhamos a passar dificuldade. Porque não é isso que a Bíblia nos garante, mas ela nos garante que o Senhor suprirá as nossas necessidades. E Ele tem suprido. Às vezes nós não temos aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, o Senhor não tem deixado nos faltar. E isso tudo é fruto do quê? Do nosso trabalho e da nossa fidelidade e da nossa gratidão ao Senhor. Primeiro por estarmos vivos. Depois por termos saúde e por termos um emprego. Saúde para poder levantar todos os dias e trabalhar. Temos que ser gratos ao Senhor. Temos que ser gratos pela nossa vida emocional. Mas não tá tudo tão bem? Eu tô me sentindo isolado, tô me sentindo sozinho, tô me sentindo solitário, tô precisando de ajuda. Senhor, coloca no meu caminho pessoas que possam me ajudar. E se permita ser o próximo de alguém. Se permita. Porque se você não se permitir, ninguém vai poder te ajudar. Se eu não me permitir ser o próximo de alguém, ninguém vai poder me ajudar. É claro que nós não vamos sair por aí contando a nossa vida para todo mundo, que não é bem assim que funciona. Até porque tem muita gente má nesse mundo. É por isso que nós temos que pedir ao Senhor. Coloca no meu caminho, Pai, pessoas que possam me ajudar. Pessoas que venham a caminhar comigo. Pessoas que venham a orar comigo, que venham a me ajudar. Para que eu não fique pelo meio do caminho. Nós também precisamos ser gratos pela nossa vida espiritual. E essa gratidão, irmãos, ela vai muito além de só agradecer a Deus por um dia termos sido apresentados a Ele. Por um dia termos aceitado o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Essa gratidão tem que ir muito além disso. Nós precisamos entender que todos os dias nós temos que buscar mais e mais e mais o Senhor. Cada dia nós temos que desejar estar mais perto de Deus. Quanto mais perto do Senhor nós estivermos, mais nós vamos ouvir a voz dele. Hoje na escola dominical, o pastor Roberto leu o texto de Apocalipse, né, que fala que a voz do Senhor, e nós já ouvimos, né, uma palavra sobre isso, a voz do Senhor ela é semelhante ao barulho de muitas águas. Mas para que nós venhamos a ouvir a voz do Senhor, nós temos que estar perto dele. Para que a voz dele venha a encobrir todos os outros sons que estão ao nosso redor. E estar perto de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. É por isso que existe a igreja. É por isso que os irmãos vivem em comunhão. Porque nem sempre nós conseguimos sozinhos. Nós muitas vezes precisamos de um empurrãozinho. E isso é natural. Nós às vezes precisamos de um empurrãozinho. Nós vamos desfalecendo, às vezes a gente cansa. A caminhada ela é pesada. E mais uma vez eu digo, o Senhor Jesus não disse que seria fácil. Mas Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, se Ele prometeu que Ele está conosco até a consumação dos séculos, é porque Ele está cuidando das nossas necessidades. Ele sabe qual é a minha condição e qual é a sua condição. Exatamente agora, no momento em que nós estamos ouvindo essa palavra.
E Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar. E Ele coloca também pessoas no nosso caminho para que nós possamos ajudar. Ai, mas eu sei tão pouco, eu tenho tão pouco para oferecer. Aí é que está o X da questão, né, meus queridos irmãos e irmãs? Nós precisamos estar sempre dando, para que nós possamos receber mais e dar mais. Nós precisamos multiplicar aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós precisamos multiplicar o amor que nós recebemos do Senhor, a salvação que nós recebemos do Senhor. Nós precisamos compartilhar as palavras que nós recebemos do Senhor, as bênçãos que nós recebemos do Senhor. Nós não podemos guardar isso para nós como se fosse um segredo, as 7 chaves. Não. Para que outras pessoas venham a ter vida e vida em abundância, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos use. E que para que nós sejamos cada vez mais cheios, para que nós sejamos cada vez mais usados pelo Senhor, nós precisamos que outras pessoas nos enchem. Então, assim, ao mesmo tempo em que nós somos o próximo de alguém, nós vamos cuidar de alguém, nós também precisamos ser o próximo do outro. Senão, meus queridos, nós vamos dar e nós não vamos estar recebendo. Precisamos de pessoas para caminhar conosco. Se permita ser o próximo de alguém. E mais do que isso, se permita cuidar de outro. Outras pessoas, inúmeras pessoas, estão próximos de cada um de nós todos os dias, todos os dias. Conhecemos pessoas novas, às vezes nem sempre conhecemos pessoas novas. Encontramos pessoas que há muito tempo nós não víamos. E cada oportunidade de falar do amor do Senhor, ela deve ser aproveitada. Porque não necessariamente as pessoas que estão no nosso caminho, elas estão fisicamente machucadas como essa pessoa que a Bíblia descreve aqui. Não necessariamente as pessoas que vão estar no nosso caminho, elas estão machucadas fisicamente. Algumas estão, né? Algumas sofrem algum tipo de abuso e tal, mas nem sempre a gente vai ver isso. E nós precisamos dos olhos espirituais, dos olhos da fé, para enxergar além do corpo físico daquele que está próximo da gente. E permitir que as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho para nos ajudar possam também enxergar como nós verdadeiramente estamos. Porque nós também precisamos de ajuda. E não é, irmãos, não é errado você dizer que você está precisando de ajuda. Não é errado eu dizer que eu estou precisando de ajuda. Muitas vezes, e na maioria delas, nós carregamos um fardo muito pesado. A sociedade impõe um fardo muito pesado. Nós estamos sempre querendo ser o melhor, sempre querendo dar o melhor, sempre querendo fazer o melhor. Nós exigimos de nós mesmos uma perfeição em tudo aquilo que nós fazemos. Só que com o passar do tempo, essa exigência de perfeição, nem sempre nós conseguimos nos agradar, né? Essa exigência de perfeição, ela vai nos consumindo. E nós precisamos que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho, que venham a nos mostrar o valor que nós temos exatamente como nós somos. Exatamente como nós somos. Nós precisamos criar raízes em Deus. Enquanto nós não criarmos raízes em Deus, nós não vamos estar firmes o suficiente. E raiz de árvore, irmão, não para de crescer nunca. Ela está sempre indo, né? Quantas calçadas a gente vê arrebentadas porque as raízes estão crescendo. Árvores fortes ali. Por quê? A raiz está crescendo. E na nossa vida espiritual é exatamente assim. Nós precisamos que as nossas raízes estejam sempre crescendo. Sempre crescendo. Temos que estar sempre adubando, sempre alimentando essas raízes que o Senhor ele vai criando em nós. Assim como nós temos que alimentar o nosso corpo físico, nós temos que alimentar também e principalmente a nossa vida espiritual, que é o que vai ficar para a eternidade. É o que vai ficar para a eternidade. Esse corpo meu, seu, ele é aqui.
para uso nessa terra, mas na eternidade, nosso espírito, que precisa estar muito bem alimentado, é quem vai subir com o Senhor Jesus. Amém? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui o Senhor Jesus, através dessa pergunta que o intérprete da lei fez, ele deixa muito claro que isso é para que nós venhamos a herdar a vida eterna. Não é para que a gente venha receber uma recompensa aqui nessa terra. Não é para que alguém olhe para a gente e diga, nossa, como a Luciana é boazinha. Não, é para que nós venhamos a herdar a vida eterna. E a Bíblia também fala que o que a minha mão direita faz, a esquerda não precisa saber, ou é vice-versa, não me lembro agora. Mas o que uma faz, a outra não precisa saber. Mas nós temos que cumprir para que nós venhamos a herdar a vida eterna. Nós precisamos de um discipulador, nós precisamos de um mentor, para que nós possamos replicar isso, para que nós tenhamos pessoas que nós possamos ensinar e que vão aprender e que vão discipular outras, que vão mentorear outras, e que vai até que o reino de Deus ele se expanda mais e mais e mais. Porque nós temos nos dias de hoje muitas pessoas, muitos povos que ainda não conhecem o Senhor. E nem todos nós temos um chamado para sair daqui e ir pregar o evangelho ou numa tribo indígena ou numa ribeirinha, né? Ou numa comunidade ribeirinha, ou na África, ou enfim, em tantos outros lugares. Mas nós temos sim a obrigação de orar por cada missionário que vai fazer esse trabalho. Para que Deus os cure, eles são nosso próximo também. Esse povo que ainda não conhece o Senhor e mesmo que nós não os conheçamos, eles são nosso próximo também. O próximo não significa só aquele que está ali do lado, a uma distância mínima. Não! Esses que estão longe também são próximos. São nossos próximos, seus próximos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Mas para que você venha a amar o próximo, como o Senhor Jesus nos ama, você precisa se amar primeiro. E se você não tem conseguido isso na sua vida, você precisa buscar ajuda, você precisa pedir que o Senhor Jesus, ele coloque pessoas no teu caminho para te auxiliar. Você precisa dizer para Deus que você quer ser o próximo de alguém para ser ajudado. Para que você possa depois multiplicar essa ajuda que você está recebendo. Porque pessoas doentes, elas ferem, pessoas feridas, elas ferem. Pessoas curadas, pessoas saradas, elas saram, elas curam, elas levam a cura. E pessoas feridas, elas levam feridas, amargura, sofrimento. E não é isso que o Senhor Jesus quer. O Senhor Jesus aqui, ele é muito claro. Ame, a lei é muito clara, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças de entendimento, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como você vai amar o próximo? E assim, como que você vai herdar a vida eterna? Então, primeiro nós temos que ser gratos por tudo que Deus fez por nós. Pelo nosso dia, pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã, pelo que aconteceu ontem. Enfim, ser gratos. Ser grato pelo dia do aniversário, ser grato por estar ficando mais velho, enfim, mais experiente, né? Porque é o Senhor quem faz todas essas coisas acontecerem nas nossas vidas. Depois o Senhor Jesus, ele pergunta para aquele intérprete da lei: qual dos três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Vejam que nenhum dos três conhecia o homem que tinha caído na mão dos ladrões. Então, ele não era próximo porque era conhecido, porque era vizinho, porque era amigo, porque foi colega de trabalho ou de escola, ou porque é o tio, a prima. Não. Eles não conheciam essa pessoa. E ainda assim, Jesus chamava ele de próximo. Então, perceba que o próximo não é só aquele que você tem um contato, que você conhece ou que participa ativamente da tua vida. Qualquer ser humano, ele é o teu próximo.
Ele é o meu próximo. E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Irmãos, misericórdia é uma palavra que ultimamente ela anda em baixa. Nós não temos visto as pessoas se tratarem terem misericórdia umas das outras. Nós temos visto muito egoísmo, muito egoísmo. Se para mim tá bom, tá ótimo, né? Se eu tenho, tá bom. Se tá acontecendo para mim, tá bom. E nós não temos olhado as pessoas com olhos de misericórdia. E o Senhor, Ele olha para nós todos os dias com um olhar de misericórdia. Porque nós somos pobres pecadores. E se não for a misericórdia do Senhor todos os dias, em todo o tempo, nas nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos. Nós precisamos exercitar a misericórdia. Nós precisamos ser mais misericordiosos e apontar menos o dedo. Porque senão nós não vamos amar, nós não vamos conseguir ajudar o próximo. Quem que quer ser próximo de uma pessoa que só aponta o dedo? Que não usa de misericórdia? Que não sente empatia? Eu não vou querer. Eu não vou querer ser próximo de uma pessoa dessa. E eu acredito que você também não vai. Então nós precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos usar de misericórdia com as pessoas. Se o Senhor Jesus nos ama exatamente como nós somos, Ele morreu por cada um de nós naquela cruz exatamente como nós somos. Não que a gente tenha que continuar sendo assim. E Ele usa de misericórdia com as nossas vidas todos os dias. Quem somos nós, na fila do pão, para não fazer isso? Para não ajudar, para não ter misericórdia, para não ter empatia. Precisamos ter empatia. Precisamos ser misericordiosos. Chega, irmãos, de apontar o dedo. Chega, irmãos, de julgar. Isso não nos compete. Isso compete somente ao Senhor. O Senhor não vai colocar pessoas na tua vida para que você olhe com os olhos da fé se você não for exercitar a misericórdia. O outro já está ferido, o outro já está machucado. Mas você precisa amar, ser misericordioso para herdar a vida eterna. E isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala nesse texto que nós lemos. O intérprete da lei perguntou para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus, em todos esses capítulos, em todos esses versículos aqui que nós lemos, do versículo 27 até o versículo 37, só nesse texto, em 10 versículos, o Senhor nos ensina como herdar a vida eterna. Misericórdia, irmãos. Esse mundo precisa de misericórdia. Ele precisa das nossas orações. Ser misericordioso não é aceitar tudo o que acontece, mas também não é apontar o dedo. Existe uma diferença muito grande entre você se posicionar e você julgar. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando nós vamos colocar o nosso posicionamento a respeito de um assunto. E como crentes, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então nós precisamos nos posicionar diante de certas coisas. Mas a nossa posição, quando nós estamos nos posicionando, jamais pode ser em tom de julgamento ou de apontar o dedo. Não é isso que o Senhor quer de mim e nem de você. Ele quer que nós tenhamos misericórdia. Misericórdia. Ele quer que nós venhamos a praticar a misericórdia todos os dias da nossa vida. Assim como Ele pratica conosco. Sermos misericordiosos. E o que Jesus disse para aquele intérprete da lei? Vá e faça o mesmo. Ou seja, cuide do seu próximo. Tenha misericórdia do seu próximo. Esteja ele aonde estiver. Seja ele quem for, conhecendo ele ou não conhecendo ele. A Bíblia aqui é muito clara. Aquele homem que estava caído no caminho, machucado, ele foi cuidado por uma pessoa que não o conhecia. Por uma pessoa que não sabia quem ele era. Mas que viu um semelhante seu, jogado na beira de um caminho, machucado. Teve compaixão, teve misericórdia.
e não se importou se ele ia atrasar a viagem, porque provavelmente para ele passar um dia na hospedaria, para atender, para cuidar, ele atrasou a viagem dele. A gente não sabe se ele era um comerciante, se ele tinha algum produto para entregar. A gente não sabe a situação financeira dele, se todos aqueles 2 denários que ele deu pro hospedeiro não era todo o dinheiro que ele tinha. Nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos e que o Senhor ele nos deixa como lição é que aquele samaritano fez. Ele não mediu esforços para cuidar do seu próximo, do seu semelhante. E é isso que o Senhor quer de nós. Que nós não venhamos a medir esforços para cuidar do nosso semelhante, para cuidar do nosso próximo. E que também não venhamos a medir esforços para deixar que outras pessoas cuidem de nós. Não sejamos egoístas. Ou não vamos nos achar dono da razão, ou que não precisamos de ajuda, ou que é vergonhoso dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo caminhar sozinha. Eu não tenho forças. Nós precisamos disso. Nós precisamos viver em comunhão. É isso que a Bíblia fala. O bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Mesmo que hoje essa comunhão ela esteja restrita talvez às redes sociais, a uma chamada de vídeo, a uma oração à distância. Mas isso vai fazer diferença na tua vida e na minha vida. Nós precisamos entender, nós precisamos admitir isso. Nós precisamos ter muito cuidado e pedir discernimento ao Espírito Santo, porque muitos próximos vão estar no nosso caminho, não porque estão precisando, mas porque querem tirar vantagem. A Bíblia fala que o homem ele é mau por natureza. Então muitas pessoas vão estar no nosso caminho querendo tirar vantagem. E aí é onde entra a ação do Espírito Santo, que vai nos dar a direção, vai nos mostrar exatamente aquilo que nós temos que fazer. Porque o Senhor conhece os 2 lados. Conhece o meu coração e conhece o coração da outra pessoa. E se há má fé de algum lado, o Espírito Santo ele vai alertar. Por isso nós precisamos estar conectados, ouvindo a voz do Senhor em todo o tempo. E perguntando para Deus, o que eu faço para ajudar fulano? O que eu faço para... E o Espírito Santo ele vai nos dizer. Qual desses 3 lhe parece ter sido mais próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? E eu quero que você grave essa frase nessa noite. Esse versículo 37. E que você possa meditar nele durante toda essa semana. O intérprete da lei falou: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. Então, irmãos, tudo que nós precisamos é fazer aquilo que está escrito aqui. É fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensina na palavra dele. Vá e faça o mesmo. Jesus não disse para aquele intérprete da lei: olha, você pode fazer a mesma coisa. Você pode ajudar alguém. Ele foi muito específico. Vá. É uma ordem, é imperativo. Vá e faça o mesmo. Ponto. E aqui ele termina. Em ponto, o Senhor Jesus termina essa parábola. Vá e faça o mesmo. E isso é para mim e é para você. Nós devemos ir e fazer o mesmo. Devemos continuar caminhando e fazer o mesmo. Amém? Acho que eu dei uma engasgadinha. Vamos orar nessa noite. E que o Espírito Santo, irmãos, ele nos ajude e nos capacite. Amém? Pai, nós te damos graça por essa palavra, Senhor. Porque o Senhor nos ensina, Pai, como devemos cuidar do nosso semelhante, como devemos cuidar do nosso próximo,
como devemos ser gratos pela nossa vida, Senhor. Como devemos estar à disposição do Teu Espírito Santo, Pai, para cumprir o propósito que o Senhor tem na nossa vida. E eu te louvo, Deus, porque o Senhor sempre coloca no meu caminho pessoas que eu posso ajudar. E também, Pai, pessoas que me ajudam a seguir, que me ajudam a fortalecer a minha fé. E é nesse sentido, Pai, que eu quero orar nessa noite, para que cada um dos meus irmãos, aqueles que estão assistindo esse culto agora, aqueles que vão assistir depois, pelas nossas redes sociais, enfim, Pai, que todos, Senhor, todos possam entender que precisamos usar de misericórdia, que somos o próximo de alguém, e que temos que ter também as pessoas que são próximas de nós e que vão nos ajudar nessa caminhada. Porque o Senhor falou, Pai, que não seria fácil, mas garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós cremos na Tua palavra. Cremos, Senhor, que a Tua palavra ela é verdadeira, Pai. E que a partir do momento que o Senhor nos diz isso, o Senhor é fiel para cumprir, Deus. E nós também queremos ser fiéis para cumprir a Tua palavra, Senhor. Da mesma forma que o Senhor disse para aquele intérprete da lei, vá e faça o mesmo. Nós também queremos, nesse momento, dizer ao Senhor que nós iremos e faremos o mesmo. Senhor, tantas vidas, tantas almas, tantas pessoas precisando de ajuda, Deus. E nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos ser pessoas egocêntricas, Pai, que só pensam em nós mesmos. Como se a nossa salvação tivesse garantida e tá tudo certo. O ID, Pai, é para todos. E nós estamos à Tua disposição, Pai, para cumprir aquilo que o Senhor tem determinado nas nossas vidas. Que os Teus planos, Pai, que os Teus projetos, eles venham, Senhor, a ser fixados nos nossos corações. Que nós possamos sonhar os Seus sonhos, que nós possamos, Pai, ter em mente os Seus projetos para todos aqueles, Pai, que estão no nosso caminho, Deus. Nós Te louvamos por esse culto de hoje, por essa palavra, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que abriu os nossos olhos, a nossa mente, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento. E que durante toda essa semana, Pai, nós possamos nos colocar à disposição do Senhor, para saber, Pai, o que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a minha oração nessa noite. Amém e amém. Amém, queridos? Me perdoem, porque eu engasguei no meio da palavra. Mas enfim, né? Lembrando que o nosso próximo culto é na quinta-feira, culto de oração. Ele vai ser gravado, depois colocado lá na plataforma do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais. Se você tem um pedido de oração específico, pode estar nos mandando, pode estar colocando no grupo da igreja ou entrando em contato conosco, para que nós estejamos te ajudando em oração. Se você tem o desejo de entregar o seu dízimo, a sua oferta, pode estar entrando em contato também com algum membro da junta da igreja, nós iremos te orientar. A nossa tesoureira também está à disposição para te orientar, amém? E vamos orar, irmãos, para que em breve nós possamos retornar para os nossos cultos presenciais, para que muito em breve nós tenhamos a maior parte da população vacinada, para que a nossa vida ela possa começar a voltar ao novo normal. Porque é o normal que ela era antes, eu tenho certeza de que ela não vai ser. Até porque você e eu somos pessoas diferentes hoje do que nós éramos antes dessa pandemia. E nós precisamos nos policiar e torcer para que sejamos pessoas melhores, né, irmãos? Nós não podemos também nos tornar pessoas piores. Misericórdia. Mas enfim, que você tenha um restante de domingo abençoado, que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, a tua família, a tua semana, e que em nome de Jesus nós possamos avançar o reino de Deus nessa terra. Amém? Deus te abençoe, uma excelente semana e até a próxima quinta-feira no nosso culto de oração. E lembrando que semana que vem, 10 horas da manhã no domingo, temos a Escola Bíblica, aula online via plataforma Google Meet, o professor Pastor Roberto, ele vai estar colocando o link da reunião um pouco antes das 10 no grupo da igreja. Se você que nos assiste não faz parte do grupo da igreja, também pode estar entrando em contato conosco, para que nós possamos estar passando todas as informações e orientações. E no próximo domingo, às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Deus te abençoe. Uma excelente semana para você, para toda a tua família, em nome de Jesus. Amém.